Então hoje nós estamos começando, olha só, estudo 26. Hoje nós vamos ver o capítulo 18. Nós não vamos fazer a leitura dele toda sequencialmente, tá? Porque hoje nós vamos fazer pausado. É um capítulo um pouco mais tranquilo do que o 17, tá? Então a gente vai fazer a leitura pausada. Então antes disso, deixa eu dar só uma breve introdução aqui. Quando nós estávamos estudando o capítulo 17, a gente começou a ver sobre a queda da Grande Babilônia, né? Capítulo 18 é uma continuação da descrição que está no capítulo 17, é uma continuação mesmo. É justamente por isso que ele começa dizendo no 18, e depois destas coisas, quais coisas? Aqui foram mencionadas no capítulo 17, tá? Então, nós estudamos no capítulo 17 sobre, só para poder relembrar, para nos ajudar a puxar lá do que nós já lemos, sobre uma mulher, lembra como é que ela era? Glamourosa e atraente, que estava assentada sobre uma besta. Essa mulher na Bíblia, ela é chamada aqui de Grande Babilônia e também de prostituta. Então ela é mencionada dessa forma. Como nós vimos, tem muitas suposições do que seria essa mulher, essa visão dessa mulher sentada numa besta. Tá? O que representaria essa mulher do capítulo 17? Tem aqueles que pensam que se refere a um lugar específico. Tem literaturas, por exemplo, que você vai pesquisar, vai dizer ali que é Londres e França. Não sei, tem pessoas que acreditam, né, citam esses lugares. Outras pessoas afirmam categoricamente que se trata de Roma. Agora sim, o que eles usam para falar que se trata de Roma é justamente o que é mencionado no versículo 9, quando fala ali sobre 7 montes. Porque, se você olhar a geografia de Roma, nós vimos isso, ela foi edificada sobre 7 montes ou 7 colinas, né? Só que esses 7 montes não tem nada a ver com um lugar, é uma representação, porque ele diz ali que são 7, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Aí as pessoas, com esse pensamento de que é Roma, eles vão andando e desvanecendo no seu entendimento, e aí começa a envolver tantas outras suposições, aí já envolve os papas e tal, aí fala que são os 10 últimos papas e vem andando. Então, assim, tem muita coisa a respeito disso, tem muitas suposições e a maioria delas são infundadas, porque a Bíblia não fala sobre isso. E a gente tem que tomar um cuidado quando a gente monta uma doutrina certa por uma coisa incerta que a Bíblia fala. Então, o que acontece? Eu vejo claramente, particularmente o meu pensamento, o que eu defendo, é que nós não encontramos provas bíblicas suficientes para falar especificamente que se trata somente de Roma. Só Roma, porque as pessoas estão dizendo isso, afirmam isso, é Roma, só Roma. Só que a questão é o seguinte, apesar de não termos provas para falar que é um lugar específico ou que se trata de Roma, apesar disso, nós sabemos que Roma ela tem uma grande participação, uma participação especial e específica na figura dessa Grande Babilônia. Por quê? Por causa de todo o sistema idólatra da Igreja Católica Romana, não é? Então aí você já entende que está envolvida. A Igreja Católica Romana tem um grande envolvimento com essa mulher. Tá? Então, por causa dos imperadores romanos do primeiro século, do qual João experimentou aqui, o autor experimentou ali o exílio vindo de um desses imperadores, que nós já vimos lá na introdução, né, o imperador Domiciano. E por causa da perseguição dos cristãos do primeiro século, você vai estudando, nós já falamos sobre isso, Nero e tantos outros que nós não vamos mencionar de novo. Por que ela tem um envolvimento especial também com essa Grande Babilônia, com essa mulher, essa prostituta? Por causa da perseguição de todo aquele que se declarava contra a doutrina católica, contra a doutrina da Igreja Romana, e que foram mortos por séculos, aí você vem andando na história, por séculos de inquisição e perseguição. Aí você vai pesquisando e vai vendo que aquele período da época medieval, onde teve da Idade Média, aliás, onde teve a venda das indulgências, já estudaram sobre isso? A venda das indulgências.
A venda de indulgências para o enriquecimento da igreja e para construções esplendorosas que supostamente, essas indulgências, livrava almas do purgatório em troca de moedas de ouro. A comercialização da fé e a venda de artefatos religiosos, que naquela época eram chamados de relíquias. Aí tem tantas coisas aí que eles tentaram vender, os ossos de alguns dos 12 apóstolos, pedacinhos da cruz, pedacinhos da arca de Noé, e daí vai, a história é longa, né? Imagens, velas e etc. Eu acho interessante que quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei daquele filme Lutero. Já assistiram Lutero? Não? Assista. Fala especificamente sobre isso. Ele fala ali o período em que Lutero escreveu as suas 95 teses e fixou lá na porta da igreja para todo mundo ver. E ele bateu de frente com essa questão da venda das indulgências. Essa venda das indulgências era proclamada ali de que eles tinham a oportunidade de livrar não só a própria alma, mas a alma dos seus entes queridos, falecidos, que estavam no inferno ou no purgatório. Então eles jogavam um dinheiro ali no gasofilácio da igreja, e aí com aquele dinheiro eles compravam uma indulgência, que era uma carta, afirmando que aquele ente querido estava livre do poder do purgatório. Isso foram coisas que aconteceram. Tudo isso é descrito no filme Lutero. É muito interessante. O filme é meio antigo, mas é legal, é interessante. Eu encorajo você a ver. Tá bom? Se você não tem, eu acho que eu tenho esse filme. Aí é só me falar, mas tem no YouTube também. Inclusive eu achei um canal, depois eu vou jogar eu vou colocar no grupo depois um canal no YouTube que tem vários filmes ali, filmes evangélicos. Alguns são até bons, né? E a imagem boa. Depois eu vou jogar isso lá, tá bom? Então, olha só. Portanto, não se trata somente de Roma, mas Roma tem uma participação mais que especial em tudo isso. Mas falar assim, é unicamente Roma, não podemos, não tem como. Agora, o que nós entendemos é que os capítulos 17 e 18 de Apocalipse provavelmente se refere a um sistema de governo. Aí, olha, vai entrar Roma e outras nações. Um sistema de governo político, religioso e comercial que comanda este mundo e que cada vez mais está seduzindo pessoas. Aí já começa a fazer um pouco mais de coerência. Esse sistema do mundo é aquele que se refere a João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As coisas que há no mundo, com a concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E fala que o mundo passa. Então, esse mundo, quando fala, está falando a respeito desse mundo, o sistema, a forma com que esse mundo vai caminhando, esse sistema governamental, religioso aí que está nesse mundo. Entende? Então, tudo isso está sendo usado pelo espírito do anticristo. O anticristo ainda não chegou, ainda não foi revelado. Mas o espírito do anticristo, de acordo com 1 João 2,18, capítulo 4, versículo 3 e 2 João, versículo 7, o espírito do anticristo ele já está atuando. Então ele já está por aí. Toda essa perversão que nós vemos nesse mundo é o espírito do anticristo, ou seja, é a influência maligna, uma influência satânica que mais tarde vai ser mais acirrada na forma do anticristo, que é uma figura satânica. Vocês se lembram quando a gente falou sobre isso? Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. Satanás também, para imitar Deus, como ele sempre faz, ele também tem a sua triunidade, não trindade, porque não é divindade, mas sua triunidade, que é mencionada aqui no Apocalipse. Quem? Dragão, né, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Então essa é a trindade satânica, tá bom? Então esse é o sistema do mundo, mas como nós vimos no final do capítulo 17, esse sistema de governo aí que governa esse mundo, esse sistema mundano, satânico, que envolve a religião, o comércio e tudo interligado, ele será implodido, como nós vimos no final do capítulo 17. Ou seja, ele vai explodir, né? Ele vai ser explodido de dentro para fora. Então ele vai ser implodido. Ele vai entrar em colapso. Isso nos faz lembrar as palavras de Jesus, quando Jesus disse lá em Marcos 3, 26.
Jesus disse assim que se Satanás luta contra si mesmo, o seu governo não pode permanecer. Jesus disse isso. Quando eles estavam acusando Jesus Cristo de expulsar Satanás, pelo poder de Satanás. Ele expulsa o diabo pelo diabo. Então, quer dizer, Jesus fala, não, se Satanás lutar contra si mesmo, o seu reino não vai poder subsistir. E é justamente isso que vai acontecer. Então, não vai entrar em colapso, ele vai implodir. Então, essa ideia de que se trata de um lugar, de que não se trata de um lugar específico, mas de um sistema religioso, governamental e comercial, que rege esse mundo e está sobre uma influência satânica, fica mais clara quando nós estudamos o capítulo 18, onde é explicado essa queda que está sendo anunciada no capítulo 17. Então, o capítulo 17 ele fala de uma queda. No capítulo 18 nós vamos ver que essa queda é anunciada e vai ser explicada aqui, tá? Principalmente aqui na primeira parte do capítulo 18, que ele vai falar a respeito do anúncio da queda e do castigo. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 8? Então, nós vamos fazer a leitura de acordo com os pontos aqui, para a gente ter mais facilidade para separar as coisas. Versículos 1 a 8. Então, tendo isso em mente, então, o anúncio da queda e do castigo da Grande Babilônia, agora nós vamos ver que anúncio que é esse, o que vai acontecer. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar, como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então, você vê, tudo isso aqui é um anúncio de uma queda, a queda da grande Babilônia, da grande prostituta. Você vê aqui que ele fala a respeito dos reis da terra que fornicaram com ela. Quando fala reis da terra, novamente eu digo, nós temos que entender que essa literatura foi escrita lá no primeiro século. Então lá era comum essa figura de reis e tudo mais. Hoje se refere aos governantes. Então ele fala sobre os governos da terra que fornicaram com ela. Ele fala sobre os mercadores. Os mercadores se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Ela foi responsável pelo enriquecimento ilícito. Então tudo isso aqui falando a respeito da queda. Você vê que no versículo 1, um anjo mais poderoso que os outros, ele anuncia a queda da grande Babilônia, e ele descreve essa Babilônia como sendo algo demoníaco. No versículo 3, a gente vê ali a influência que essa Babilônia tinha no mundo, nas nações, nos governos, no comércio. Outra voz brada do céu, uma advertência no versículo 4, muito importante. Ele fala ali, essa voz ela bradou: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Então isso aqui, aqui está sendo, o povo de Deus está sendo exortado. Esse aqui é um alerta para nós hoje, e também para aqueles que estavam nesse período, que estarão nesse período aqui, da grande tribulação. Então isso aqui vai ser um alerta, porque vai ser uma tentação muito grande
para correr atrás dessas coisas naquele tempo, devido a perseguições e tantas coisas que vão estar acontecendo. Mas essa advertência é interessante que ela serve para nós hoje também. Sai dela, povo meu. Por quê? Porque nós não podemos ser participantes e nem cúmplices do sistema que rege esse mundo. Esse mundo, nós sabemos, Deus é soberano, Deus comanda, Deus governa todas as coisas, nós sabemos disso. Mas esse mundo jaz no maligno. Você vê tanto pecado em tanto lugar. E eu acredito, irmãos, que se de repente Deus fizesse hoje o que Ele vai fazer nesse período, literalmente entregar o mundo ao pecado para fazer o que quiser, por isso que o mundo vai entrar em colapso nessa época. Porque se Deus fizesse isso hoje, ai de nós, porque... Para e pensa, eu creio que esse mundo ele tem uma tendência muito maior para o mal do que nós estamos vendo. Mas é Deus quem segura as pontas. É o Espírito Santo quem segura. Mas quando o Espírito Santo for tirado desse mundo, que é o que vai acontecer, o mundo vai ser entregue nas mãos de Satanás, nas mãos do anticristo. Só que mais tarde Deus vai trazer esse julgamento. E esse julgamento agora, Deus está julgando aqui o sistema desse mundo, a forma com que esse mundo tem sido governado desde a queda do homem até hoje. Então aqui nós vemos claramente aqui o Senhor dizendo, sai dela, povo meu, não se envolva com a grande Babilônia. O risco de se estar perto desse sistema mundano é o que ele mencionou aqui. É a participação do sofrimento que Deus havia preparado para este mundo, que é descrito no versículo 8, por exemplo, que nós lemos. Ele fala sobre as pragas, a morte, o pranto e a fome. São coisas que vão acontecer nesse mundo. E ele diz aqui que, por isso, os cristãos dessa época aqui, eles deverão estar longe dessa grande Babilônia, desse sistema. E nós também fazemos uma aplicação perfeita para nós, porque nós temos que estar longe. O mundo sofre, quando nós estamos junto com o mundo, nós sofremos também. O mundo é castigado, e se nós nos tornamos cúmplices das coisas desse mundo, nós também somos castigados, é o que a Bíblia diz. Por isso, sai fora desse mundo. Nós não devemos ser participantes com as coisas desse mundo. Nós não podemos nos calar quando nós vemos aí pecado para todo lado. Nós não devemos simplesmente olhar e ser confortável com isso. Não, isso deve nos incomodar. Por quê? Porque não faz parte de nós. Né? Você vê ali no versículo 7, aí ele fala tantas outras coisas, sobre retribuição em dobro no versículo 6. Todos esses males que esse sistema mundano acometeu aos cristãos e ao nome de Deus, isso vai ser retribuído em dobro. Eles vão sofrer muito por isso. Vai ser em dobro. No versículo 7 ele fala a respeito do orgulho e da arrogância, prepotência dessa grande Babilônia, dessa meretriz. No versículo 7. Ela se glorificou, ela chegou a dizer, olha, estou assentada como rainha. Eu não sou viúva e eu não verei o pranto. Quer dizer, olha, eu estou em pé aqui, estou firme, eu é quem reino. Isso é o que ela pensa. É isso que pensa hoje. Mas um dia isso vai entrar em ruína. Então você vê que essa é a descrição do caráter dessa prostituta. Aí nós entendemos então que quando nós fazemos uma ligação com esse sistema mundano que rege esse mundo, agora já fica um pouco mais coerente. Quando nós refletimos sobre isso e comparamos com esse mundo, tanto no passado até hoje, nós vemos que está se referindo não a simplesmente um lugar ou a uma época específica. Porque todo mundo se encaixa aqui. Se a gente tivesse que falar assim, não, se refere a um lugar, então se refere ao planeta Terra, porque o mundo inteiro está dessa forma. Então é difícil falar assim, é um lugar só. Né? Então não há um lugar, mas há uma influência maligna que governa esse mundo há muito tempo, levando pessoas para longe do conhecimento de Deus. E tudo isso vai entrar em ruína, vai ser arruinado, vai entrar em colapso. Tá? Então, aqui o anúncio da queda e do castigo da grande Babilônia. A próxima divisão que nós temos no capítulo, agora ele já começa a descrever a queda. E vai ficar mais coerente para nós, cada vez que nós vamos lendo. Uma queda governamental. A queda governamental, queda do governo. Olha os versículos 9 e 10. E os reis da terra, ou os governos, as nações, os reis da terra que fornicaram com ela,
e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Quando ele fala em uma hora veio o seu juízo, não entenda literal, 60 minutos, mas num só momento. Algo que governou por tanto tempo, num só momento, vai ruir. Entende? Então os reis da terra, eles vão prantear por isso. Por quê? Porque a queda da grande Babilônia será a queda dos reis da terra, porque está tudo interligado. Nós já falamos muito que os governantes das nações serão julgados por Deus. Sempre nós vemos essa ideia aqui em Apocalipse, que o Senhor Jesus Cristo ele vai vir e subjugar as nações. Todas as nações virão à ruína. A ruína da grande Babilônia será a ruína dos governos humanos também. O Cordeiro de Deus virá como rei, que ele é, e estabelecerá neste mundo o seu governo. Então, para haver o governo de Cristo, os governos das nações precisam ser subjugados, porque não estão em acordo. E é isso que Jesus vai fazer. E isso vai ficar mais claro para nós quando a gente estudar o capítulo 19. Tá? Ele mais claro sobre isso. O julgamento das nações ali, quando ele fala a respeito daquela luta, da guerra do Armagedon. Tá bom? Então, os governos da terra, você vê aqui então que haverá uma ruína, uma queda dos governos. Próxima divisão, não só os governos, mas agora uma queda comercial. Esses versículos que nós vamos ler, irmãos, eles falam a respeito de coisas de riqueza. Coisas de riqueza, ele vai falar sobre vários artefatos e vários materiais muito valiosos, principalmente para aquela época. E aí nós vamos entender aqui que essa questão de tudo isso que ele fala a respeito de riquezas e comércios, mercadores e mercadorias e tantas coisas, tudo isso vai ter a sua queda também. Olha lá então, a partir do versículo 11. E sobre ela choraram, sobre a grande Babilônia, que vai entrar em queda, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, e de pérolas e de linho fino, e de púrpura e de seda, de escarlata, toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore, e canela e perfume e mirra, e incenso e vinho e azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a acharás. Os mercadores dessas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto e todo o que navegava em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociavam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Quando fala naus, você sabe, são barcos, navios mercantes, que traziam mercadorias. Tudo isso aqui fala sobre comércio, riquezas, tudo isso. E é interessante algumas coisas aqui, irmãos. Toda a riqueza do mundo será arruinada. Os comerciantes cobiçosos, avarentos e materialistas se lamentarão quando todo esse sistema chegar ao fim pelo domínio de Cristo, pelo julgamento de Deus. Tudo isso vai ao chão, tudo isso. São mencionadas algumas coisas de valor elevado, principalmente para aquela época. Por exemplo,
tecidos de púrpura. Ele usou aqui algumas vezes a palavra púrpura. Aí quando se fala púrpura, você lembra de alguma coisa? Quando fala... Oi? Exatamente. Lídia, né? Como? Brilho. Sim, sim. Porque... exatamente. Agora, tantas outras coisas aqui falam a respeito de brilho também. Quando você fala sobre ferro, marfim e tantas outras coisas. Agora, púrpura, eu lembro especificamente, irmã, da Lídia, vendedora de púrpura, lá em Atos 16. Vendedora de púrpura, então quer dizer, era algo comum no comércio. Púrpura, se você olhar também, por exemplo, em João, capítulo 19, versículo 1, Jesus foi vestido de púrpura antes da crucificação. Jesus foi vestido de púrpura, e aí depois, mais adiante, nos versículos 23 e 24 de João 19, fala ali que os soldados lançaram sortes sobre as roupas de Jesus. Aí repartiram entre si as roupas. Mas o manto, que era o manto de púrpura, não tinha costura, era coisa fina, eles não rasgaram, mas eles lançaram sortes, quer dizer, eles tiraram a sorte ali para ver quem ficava com aquele manto de púrpura, porque era algo valioso. Sempre que a gente vê púrpura, escarlata, que é um tom de vermelho, são mencionados, essas coisas são específicas, são tecidos com essas cores vivas, que era difícil de ser encontrado essas cores, era difícil de produzir. Então era muito caro. Quem usava eram reis, pessoas que estavam bem acima da sociedade. Esse tipo de pessoa usavam essas coisas. Então você vê tantas coisas de valor mencionadas aqui. Né? Então, nesse sistema comercial mundano, onde se comercializa até mesmo coisas relacionadas à espiritualidade, né? Isso vai ser ruído. Foi isso que ele mencionou no versículo 13, você viu? Te chamou a atenção ou não? Ele fala sobre tantas mercadorias, e aí no final do versículo 13, coisas que estão sendo comercializadas. E ele diz, e corpos e almas de homens. Está no meio da mercadoria aqui. Corpos e almas de homens. Né? Olha só. Quando ele fala sobre corpos, por exemplo, né, eu não sei, aí eu fico imaginando, né, corpos, escravos eram vendidos assim, abertamente, pessoas pagavam, e era comum isso, escravos, né? Pessoas que, aí vamos trazer isso para os dias de hoje, pessoas que vendem os seus corpos para perversão. Aí ele fala sobre almas de homens, né? Aí já nós já entendemos almas sendo comercializadas. Aí conforme eu mencionei, aquela questão das indulgências lá, que era vendida pela Igreja Católica, que era divulgado ali, você paga ali, coloca uma moeda de ouro lá no cofrinho deles, né? E aí eles te davam um documento afirmando que aquela alma foi liberta do poder do purgatório. Almas sendo comercializadas. Né? Então, isso aqui é terrível, irmão. Então, você vê aqui no final dos versículos 10 e do versículo 16, no versículo 10 ele diz, pois em uma hora veio o seu juízo. Versículo 16, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Né? No final do versículo 19, porque numa hora foi assolada coisas que reinaram tanto tempo, num só minuto, num breve período de tempo, vai ser tudo terminado. É assim que Deus vai fazer. Né? Tudo vai ser terminado, tudo vai acabar. Tá certo? Então, é desse jeito. E aí nós trazemos isso para os dias de hoje. A gente fala sobre a venda de indulgências daquela época, meados de 1500, só que, gente, você vai olhar isso para os dias de hoje, pessoas vendendo salvação, pessoas vendendo terreno no céu, pessoas vendendo óleo santo, óleo de unção, pessoas vendendo uma rosa que você coloca na sua casa, se ela murchar é porque todo mal olhado que tem entrou nela, ela sugou tudo aquilo. Gente, a rosa não vai murchar ou não vai? Vai chegar um momento que ela vai murchar, ela foi desconectada do caule. Puxa vida. Pessoas ali incentivando outras coisas, né? Aí a gente vê tanta coisa, colocar sal grosso em volta da casa e tanta coisa, azeite santo, ungir coisas, materiais. A gente não tem esse costume porque nós não vemos isso na Bíblia. Mas são coisas que pessoas têm usado como mercadoria para ganhar dinheiro. Comercialização da fé. Essa é a época que a gente vive. Irmãos, tudo isso vai por água abaixo. Comercialização da fé.
né? Então, infelizmente, essa é uma realidade. Em toda essa ruína, por exemplo, nos versículos 17 a 19, ele falou ali sobre o piloto, marinheiros das naus, né, que negociavam no mar. Tudo isso vai ruir. Aqueles que se enriqueceram pelo comércio. Tudo isso vai ruir. Em toda essa ruína que cairá sobre esse mundo, começando com o primeiro selo aberto, lá no capítulo 6, até o último selo, as 7 trombetas, as 7 taças e a queda da grande Babilônia, em tudo isso, o interessante é que haverá uma classe de pessoas que vai se regozijar em Deus. Isso é interessante, irmãos. Porque aí nós vamos ver que a alegria dos santos, não com a desgraça dos pecadores, mas com a ruína do pecado. Do pecado. Olha que interessante esse versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. É o julgamento de Deus. É Deus vingando aqui. Então ele fala, alegra-se sobre ela. Agora, algumas coisas para a gente meditar. Alegra-se sobre ela. Quem que deveria se alegrar sobre ela? Quem deveria se alegrar? Você viu aqui? Ó céu. Pensa comigo, nesse momento aqui, quem está no céu? A igreja. Alegra-se, ó igreja, ó céu. E claro, não só a igreja, mas todo o exército celestial que se encontra lá naquele lugar, né? Então, todo o céu alegra-se. Aí ele diz, e vós, santos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas. Aqueles que seguiram a Jesus e ficaram responsáveis para a continuação da expansão dos ensinamentos de Cristo e da expansão do evangelho após a sua morte, os apóstolos. Alegrem-se. Os profetas, todos os servos de Deus do Antigo Testamento, que foram usados por Deus como boca do Senhor para transmitir, alegrem-se, né? Então é interessante isso aqui. Aí, por que deveriam se alegrar? Outra pergunta que a gente deve meditar aqui. Por quê? Ele diz ali então, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Deus julgou a vossa causa. Por causa da justiça de Deus, que vingará toda a maldade que o mundo cometeu sobre eles e sobre nós, um dia, então vai ser dito, alegra-se, ó céus, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa. É interessante isso aqui, irmãos. Onde que a gente vê algo parecido com isso? No capítulo 6. Eu vou voltar ali, são versículos que convém ler, diz assim, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Quando ele abre o 5º selo, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Foram mortos por testemunhar da palavra de Deus. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, falando com Deus, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando, ó Senhor, o Senhor não julga a maldade que fizeram conosco? Agora aqui, nós temos o anúncio desse julgamento. Então, alegra-se, ó céu, Deus está julgando, Deus vai julgar a vossa causa. Né? Então, isso aqui é interessante, ele lembra a resposta de Deus, então. Ele fala da resposta de Deus sobre a pergunta no capítulo 6. E, para terminar aqui, irmãos, agora, do versículo 21 em diante, nós temos a conclusão do capítulo. Nós vamos fazer a leitura, ele vai mencionar resumidamente tudo aquilo que já foi mencionado no capítulo, como uma forma de conclusão. Diz assim, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, ou pedra de moinho, tá? Não sei se a Bíblia de alguém diz assim, e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz dos arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra.
porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então aqui é o resumo de todo o capítulo. Olha só para você ver. Versículo 21, uma ilustração da forma com que essa cidade, essa grande Babilônia, vai ser arruinada. Essa pedra de moinho é uma pedra gigantesca que era usada para poder moer, tá? Fazer farinha e tal. Colocavam duas pedras roçando uma na outra e aquela farinha era feita. Então era pedra muito pesada. Um anjo pega uma pedra dessa bem grande e lança no mar. Então toda aquela onda, tudo aquilo, ele fala, olha, dessa forma, é com esse ímpeto que a cidade vai cair, que essa prostituta vai ser arruinada. Então você vê ali a força com que ela vai ser arruinada. No versículo 22 ele fala ali sobre não haverá arpistas, músicos, trombeteiros, etc. O que significa isso? Fim das celebrações, festas, e ele diz também arte alguma, né? Fim de qualquer tipo de arte, será o fim de todo e qualquer tipo de trabalho e fonte de renda também, porque ele fala ali, e ruído de mó, que era um tipo de trabalho usado muito comum naquela época, né, de moer, não haverá mais, não vai se ouvir mais, então não vai se ouvir mais nada. No versículo 23 vai ser o fim da glória, das festas de casamento, fim do comércio, fim das nações, fim de tudo. Versículo 23, ele fala sobre uma luz que não vai mais brilhar sobre ela, ele fala sobre o silêncio, não vai ouvir mais voz de esposo, da esposa, mercadores não vão comprar, fala sobre as nações, então quer dizer, vai ser o fim de tudo isso. E no versículo 24 ele fala sobre o sangue dos santos, o sangue dos servos de Deus que cairá sobre ela com o julgamento. Versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos, todos que foram mortos na terra. O que é isso? É o resumo de tudo isso que a gente já viu. Tudo isso. Mercadorias, nações, os santos, tudo que foi mencionado. Versículos 21 em diante ele fala novamente. Está vendo? Então, finalizando aqui, irmãos, olha, a descrição dessa mulher prostituta nos mostra que o mundo é destruidor, mas é também sedutor. O diabo não se mostra diabo. Já notou isso? Ele nunca se mostra como diabo, porque diabo é ruim. Ele não se mostra como alguém ruim. A igreja de Cristo não pode tolerar e nem ser cúmplice, se calando diante da perversidade desse mundo. Aí fica a pergunta, onde está o espírito ou a influência dessa grande Babilônia hoje? No consumismo, no materialismo, nas riquezas ilícitas, na religiosidade hipócrita. Essas coisas não podem fazer parte da igreja de Cristo. Esse sistema mundano satânico um dia entrará em colapso, nós vimos isso. Quando você cria uma máquina e alguém começa a usar essa máquina de uma forma errada, chega num ponto que essa máquina explode ou implode, né? Então ela não vai perdurar, tá bom? É natural que isso aconteça. Então Deus tem um plano, Deus criou esse mundo e Deus tem um plano para ele. As pessoas têm utilizado desse mundo de forma errada, perversa, e ele vai implodir. Mas Deus tem um plano perfeito para ele. Aparentemente Deus tem dado, aos nossos olhos, Deus tem dado corda para esse mundo. Mas nada fugiu do controle dele. Toda perversão vai ser julgada por Deus um dia. Toda perversão. E aqui nós temos praticamente o final desses flagelos. No capítulo 19, nós vamos ver semana que vem algo tão maravilhoso que é as bodas do Cordeiro, a igreja no céu, né, se encontrando com o seu noivo, Jesus. Aí nós vamos ver também a vitória do Cordeiro sobre as nações, né? Jesus vindo e acabando com todo o mal desse mundo, estabelecendo o seu reino nesse mundo. Então agora nós estamos pertinho do fim de todas as coisas, aqui no livro do Apocalipse, né? Na realidade, o fim de todas as coisas aqui, que para nós vai ser na realidade o início, né? O início da eternidade, tá bom? Então ele vai mencionar a respeito disso. Então é um capítulo interessante, é mais fácil de entender do que o capítulo 17, não é? Tá certo. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos orar?